Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui então na nossa formação. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o livro Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Esse livro foi o último livro que o Paulo escreveu. Ele é de 96, tem várias edições. Inclusive é um livro que está disponível na internet em PDF. E assim, eu super recomendo que vocês leiam, né? Mas é um livro que eu vou dar uma sugestão para vocês. É um livro que não pode ser lido sozinho, sabe? Porque é um livro, como é o último livro do Paulo, ele faz muitas referências a várias categorias dos outros livros que ele escreveu. Então é um livro que tem essa característica, que para você poder entender um determinado conceito que ele coloca no livro, você já tem que ter algumas categorias já na sua cabeça para que você possa desenvolver a ideia que ele está, ou o conceito que ele está propondo, tá? Então, esse livro é um livro que ele toca especificamente em duas categorias que são muito importantes, aliás, três categorias que são muito importantes, que é a ética, a dignidade e a autonomia. E nesse livro ele fala da construção da autonomia do professor, dessa autonomia que é tão importante ser construída em nós mesmos primeiro, para que depois a gente possa ensinar o nosso aluno a ser autônomo. Não se pode ensinar autonomia sem que nós tenhamos isso bem definido dentro da gente, né? Então tem um outro também pensamento, uma outra categoria, né, que ele fala, que é a importância do pensar crítico. Né? Você também só vai poder ensinar o seu aluno a pensar criticamente se você tiver um pensamento crítico. Porque a gente ensina a concepção de sociedade e a concepção de mundo que a gente tem. Né? Então, é basicamente isso. Né? Ele toca de novo que a educação não é transmissão de conhecimento. Ele fala muito sobre a questão da educação bancária, que é essa educação que não cria possibilidades que não cria possibilidades de conhecimento, mas ele, ao inverso, ele dá como contraponto que a educação ela é o lugar, ela é o espaço, né, aonde é preciso criar possibilidades de construção de conhecimento. Então, ele também fala nesse livro da questão da amorosidade, né? Que a amorosidade não é simplesmente a gente ter amor. A amorosidade implica em muito mais coisas. A amorosidade no ato de educar implica em seriedade, responsabilidade e rigorosidade metódica. É preciso estudar, é preciso ter responsabilidade sobre o que a gente está aplicando, é preciso ter seriedade, porque nesse livro ele fala que educação não é bico, gente. Educação não é bico, tá? E a outra coisa que também é muito importante uma outra coisa que ele fala que é muito importante nesse livro é que a educação ela não é neutra, tá? A educação ela exige posicionamento. E a gente educa conforme o nosso posicionamento. Isso é claríssimo, né? Mas no livro ele explicita isso muito bem, né? Outra coisa é que ensinar exige historicidade, exige criticidade e exige estudo profundo, tá? É preciso que a gente aprenda a criticar o que a gente ensina. É preciso que a gente tenha entenda o papel histórico dos conteúdos que a gente está ensinando. E, principalmente, que a gente compreenda o papel da história no momento em que a gente está ensinando. Então, é preciso superar a ignorância, é preciso superar a ingenuidade, mas além disso tudo, é preciso superar a visão mágica da sociedade. Dessa visão mágica em que não há problemas, em que somos todos iguais. Quando a gente sabe, na verdade, que a nossa sociedade ela é uma sociedade dividida em classes, né? É uma sociedade dividida em opressores e oprimidos. Então, é preciso que a gente faça um resgate, né, histórico
de todo esse processo para que a gente possa ensinar, gente, com responsabilidade, ensinar para transformar, né? Não é só chegar lá e dar o conteúdo como uma coisa que está posta, né? Mas como um ato de estudo, de rigorosidade metódica e de importância, né? E de importância. Também é nesse livro que ele fala que não existe teoria separada da prática. A gente pratica o que a gente estuda. A gente pratica o que a gente aprende, né? Então, quando você está dando um determinado conteúdo, você está utilizando uma determinada ferramenta ou instrumento, aquela ferramenta e aquele instrumento que você está utilizando, ele tem uma historicidade, tem uma teoria por trás dele. Então, é muito importante que você descubra qual é a história desse conteúdo, qual é a história desse instrumento, qual é a história desse método, né, que você está implementando. E que o discurso ele deve acompanhar a prática. Porque não adianta nada a gente ficar postando coisas de Paulo Freire, né, e a gente não ser freiriano. Não tem nada mais anti-freiriano do que você ter um discurso e de que você não utilize tudo isso que você coloca no seu discurso como coisa dada, né, como conteúdo, como verdade, né, como axioma, e que você, na prática, você não consiga construir esse discurso, né? Então, deixa eu ver aqui mais o que ele toca de novo na questão da pedagogia do oprimido, que é a questão da desumanização, e ele fala nesse ponto bem claro sobre a desvalorização do professor na sociedade, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista social, né? Que ele fala que essa desvalorização é por conta da desumanização, porque a sociedade é aquela sociedade do não me importo com o outro, e daí, né? E daí? Então, essa desvalorização, ela vem exatamente por uma questão de opressão. Então, na verdade, aí ele coloca o professor como uma categoria oprimida, né? E que ensinar é também discordar, né? É também discordar sem nos tornarmos inimigos pessoais. A gente tem que aprender a discordar sem nos tornar inimigos pessoais. A gente tem que aprender a discordar das opiniões e não das pessoas. Eu posso discordar de você, você pode discordar de mim, mas isso não quer dizer que eu vá odiar você, ou que eu vá prejudicar você, ou que eu vá tornar a sua vida o caos, porque eu não concordo com o que você diz. É preciso ter amadurecimento, é preciso ter responsabilidade, é preciso ter seriedade, não somente no ato de educar, mas no ato de viver. Tá bom? Então, fica aqui a pedagogia da autonomia. É basicamente isso. Foram esses os pontos que eu separei para vocês, que eu considero que são importantíssimos nesse livro e que ficam muito claros da importância do nosso estudo, da importância da gente respeitar o que a gente aprende, a nossa teoria, a teoria que a gente aprende, a teoria que a gente defende, e transformar essa teoria em muito mais do que um discurso. Transformar em vida, né? Em vivência, em vivido. Tá bom? Fica aqui o meu beijo para vocês e amanhã a gente vai falar do Tia Sim, ou Professora Sim, Tia Não, que é um convite à reflexão sobre o ato de ensinar. Tá bom? Beijo grande. Até amanhã.